vai começar com alguns desafios. Desafios. E a gente vai fazer todos eles, tá? Com algumas coisas. Vocês vão precisar de uma vassoura. Imagino que vocês tenham uma em casa, né? Um tênis sem chulé, tá, gente? Uma escova de cabelo. Um lápis ou caneta ou canetinha. E um papel. Mais alguma coisa? Vocês vão precisar de uma pessoa também. Como assim? Então, pois é. Vocês vão precisar ou de um amigo que tá aí na casa de vocês, ou de um primo, de um irmão, de um pai, de uma mãe, de uma avó, qualquer pessoa que tiver aí na casa de vocês. Vocês vão chamar ela pra só essa parte dos desafios mesmo, tá bom? Então já pode ir lá chamar. Isso. Já chamaram? Então, essa pessoa agora, a gente vai pedir para que vocês, crianças, saiam pra gente só poder explicar algumas questões de segurança para essa outra pessoa, de preferência também mais velha, né, essa outra pessoa. Pra gente poder explicar algumas questões para a segurança de vocês, só que vocês não podem ouvir, porque é dentro dos desafios, né, parte dos desafios. Então dá uma saidinha ou fecha bem o ouvido. Isso aí. Então agora a gente está falando só com os pais, Ou irmãos, ou tio, alguma tio. coisa. Então, vocês vão ser os ajudantes nessa atividade. O que isso significa? Que vocês vão estar aí para auxiliar eles, se eles pedirem para vocês. Ou seja, vocês não podem ajudar se eles não pedirem, tá? Porque Nem dá dica, nem nada. Só Isso. ficar ali sentado no sofá ou na cadeira observando tudo. Isso. Daí se eles vierem pedir ajuda, daí vocês podem agir. Porque o intuito da brincadeira é fazer eles entenderem que eles precisam pedir ajuda. Então é só se eles pedirem. E vocês, a gente vai dizer que eles não podem usar as mãos, mas vocês podem, tá bom? Então vocês podem fazer o que vocês quiserem, ajudar eles do jeito que vocês quiserem. Se quiser fazer, tipo, literalmente fazer o negócio, o desafio, né? Mas sempre, né, deixando eles fazerem um pouco também. Mas vocês podem ajudar com as mãos, com qualquer coisa. Entendeu? É isso. Agora vocês podem chamar eles de volta. Não deixem eles ouvirem essa parte. Então tá. Pegaram tudo já? Pois é, Com já qual tá a gente tudo vai aí. começar? A gente vai começar com o da vassoura. Tá, mas antes então, a gente só quer explicar que todos esses desafios, eles são muito difíceis. Tipo, eu e a Tabê, a gente conseguiu eles, mas com muito esforço, tá? Ficou muito tempo. Muito tempo tentando. Por quê? Porque tem uma regra nesses desafios. Qual é a regra? Qual é a regra? Não pode usar as mãos. Não pode usar as mãos. Eita. Então vocês têm que fazer tudo que a gente disser agora sem usar as mãos, tá bom? Então vamos começar com o da vassoura? Vamos. O que tem que fazer? Eu vou ser então os pais, tá? Nesse desafio. Então eu vou estar ali sentada, enfim, auxiliando aí a Tabê se ela precisar de alguma coisa. Tabê, o teu objetivo então é varrer a sala. Não precisa ser a sala inteira, tá? Uma parte da sala sem usar as mãos. Então a sala, o desafio é: a sala precisa ser varrida sem usar as mãos. Tá, então sem usar as mãos, tem que Isso. fazer isso. Isso. E eu, então, né, sou um pai, um tio, um irmão, qualquer coisa, que tô aqui, então, sentado. E se vocês precisarem de ajuda, vocês podem pedir pra essa pessoa, tá bom? Qualquer coisa que vocês precisarem. Então, Tabê, começa. Sem usar as mãos. Todos os objetos começam no chão, né? Vamos. Ah, tá. Então coloca no chão. Pode começar? Pode começar. Ah, gente, peraí. Na verdade, é o seguinte, ó. Agora, vocês vão colocar pause no vídeo e vocês vão fazer aí na casa de vocês. Daí, assim que vocês terminarem, vocês colocam play no vídeo, tá? Porque senão vocês vão estar vendo a gente fazer, né? Então, vocês fazem antes e depois vejam a gente fazendo. Então, pode ir lá. Eu vou fazer também. Vai lá, Tabê. Então, muito difícil tirar isso aí. Boa. Ai, gente, eu vou usar, viu? Acho que é mais
Eu acho que sim. Varrer, né? Uhum. Ah, meu tapete é ainda mais difícil, hein? Nossa, mas essa Bia conseguiu, gente. Tá sujo esse tapete? Uhum. Muito bom, Bia. Foi Vocês difícil, né, conseguiram? gente? Foi difícil pra tirar de chão. Todos conseguiram? Se não conseguiram, tudo bem, porque a gente achou bem difícil também o desafio, tá bom? É. E se conseguiram, Parabéns. Então, agora vamos para o nosso segundo desafio. Agora a Tabea vai ser os pais, irmãos. A gente vai inverter os papéis. Eu vou sentar aqui. E o dá próximo desafio é... Seguinte, gente. A gente vai mostrar agora um desenho para vocês. E o objetivo é vocês desenharem a mesma coisa, tá? Então, ó, aqui tem um bonequinho e um quadrado com um risco no meio. Mas vocês vão ter que... Vocês vão ter que desenhar sem as mãos, né? Então, pode usar o pé, pode usar a boca, pode usar qualquer coisa menos as mãos. Então, vamos lá? É a Maria que vai fazer agora. Isso. Então agora façam, coloquem pausa no vídeo e depois voltem. Isso. Façam antes de ver a gente fazendo. Deixa eu mostrar o desenho de novo. Tá. Vai lá, Maria. Tabea, tu quer talvez pegar pra filmar eu fazendo? Porque eu acho que não vai dar pra eles verem nada. Acho que vai ficar meio engraçado. Vamos chegar pertinho. Ó, eu vou trazer primeiro pra cá, porque eu acho que vai ser melhor. Ai, amiga, para de andar. Tá, deixa. Ó, eu vou vir de cima, ó. E a Maria escolheu o pé. Deixa eu segurar o papel também. Caraca. Oh, quase que ficou quadrado, então acho que eu vou desenhar um quadrado aqui, era pra ser um bonequinho. Gente, é muito difícil isso aqui. Nossa, que lindo. Acho que eu vou usar outra parte do corpo. O cotovelo? Sei lá. Tem que segurar a conta. Gente! Ó, eu vou mostrar como é que tá ficando, tá? Dá pra ver alguma coisa? É, tá bem fraquinho, então talvez vocês nem viram nada. Mas ela tá continuando. Tu acha que vai conseguir, Maria? Não! Vou tentar, né, mano? Vai continuar tentando? Vou. Só mais um pouco, pelo menos. Então vai lá. Tá, acho que o quadrado vai ser mais fácil. Opa, eu tô usando a mão. É verdade. Aê, o quadrado com risco no meio eu consegui. Ó, gente, vou só usar a mão pra mostrar pra vocês. Agora eu vou tentar o bonequinho. Meu Deus. Acho que esse lápis tem que ficar mais na ponta. Gente, isso é muito difícil, né? Mas tem diversos artistas que desenham com a boca, com o pé. E são desenhos muito, muito lindos. Porque tem pessoas que, né, não tem as mãos ou coisa assim. Tem gente que nasce sem as mãos já. E fazem várias coisas com os pés, com a boca. Tem um que sabe tocar violão com... Que incrível, né? Se vocês pesquisarem, vocês com certeza vão achar um monte de coisa assim. E é muito legal de ver. Ai, consegui. Ficou horrível, mas eu consegui. Conseguiu? Aham. Mostra aí. Olha só.
Nossa, que orgulho no meu desenho. Muito bom. Vamos voltar com a câmera lá para o lugarzinho. E por isso a gente tem que ser muito gratos, né? Por ter nossos braços, nossas pernas. Verdade. Porque olha como é difícil isso aí, né? Então, ele conseguiu, parabéns. Obrigada. Mas é muito difícil, tipo assim, eu entendo se vocês não conseguirem. Porque eu consegui mais ou menos também. E agora? Agora, Vamos pro então. Terceiro desafio. Terceiro. Então agora é a B que vai fazer. Tá, B. Eu. Seu objetivo, então, é... Pera, qual que era? Ah, sim. Sim, você vai ver. Ah, sou eu. Então. Não sou eu. Sou eu. Não, beleza. Ah. Tá, sou eu, então. E a gente vai usar a escova de cabelo. Quem não penteou seus cabelos hoje ainda? Já penteou? Não. Não. Então você vai precisar soltar o cabelo agora, porque o objetivo é pentear seu cabelo sem as mãos. Será que é possível, gente? O objetivo, na verdade, é que o seu cabelo esteja penteado no final, né? Como vocês vão fazer isso, eu não sei. Só lembrando da regra, vocês não podem usar as mãos, né? Em nenhum dos desafios. Então o objetivo é ficar com o cabelo lisinho. Isso aí. Botar no chão. No chão. Deem pausa e façam a ida e voltem. Então vamos lá, Maria. E eu sou pai, eu Foi rápido. Tenta se virar pra cá. Fazer assim, Ó, tá penteando. Aham. Esse até que é tranquilo. Gente, acho que tá meio inosado, né? E do outro lado também. Eu não costumo pentear meu cabelo, gente. Então, eu estou fazendo um sacrifício por vocês. Meu cabelo fica um pouco grandinho quando eu pentei. Então, é isso, né? Muito bom. E vamos para o último desafio. Vamos lá, vamos escolher essas coisas. Então, o último desafio a Tabê vai fazer. E o último desafio é que o objetivo de vocês é que no final vocês estejam com um tênis no pé. Se vocês já estão, tirem. Vocês precisam do tênis no chão. E vocês estejam com o tênis no pé, um só pode ser, e amarrado. Sem as mãos? Isso, vocês não podem usar as mãos. Eita, gente. Então, Tabea, eu vou deixar o tênis aqui no chão. Qualquer coisa que precisar, estarei aqui. Tá bom. Deem pausa pausa e faça. e voltem. E aí, conseguiram? Vamos ver se eu consigo agora. Deixa eu vir explicar pra vocês verem. Deixa eu puxar aqui no negócio. Então vamos sentar. Tá dando pra ver? Só de botar já é difícil. Uhul! Consegui botar, mas o negocinho ficou lá atrás. Mas tudo bem. Então, gente, agora amarrar. Vamos tentar, né? Tentar que nós vamos quebrar. Acho que seria bom se tirar a meia também. Como assim? Ui, tadinha. Não alcanço. Tá, eu vou tentar botar os dois aqui pra cima. Agora esse aqui pra cima. Gente, eles conseguiram amarrar? Ah, não. Tá muito difícil. Amiga, você pode me ajudar? Claro, eu falei que eu tava aqui se precisar. Sério? Sim. Tu vai me ajudar? Aham.
Me ajuda a amarrar? Sim. Primeiro, deixa eu ver. Eu vou te ajudar, mas eu não vou fazer tudo, tá bom? Tá bom. Tira também, eu acho. Deixa eu tirar também. Ah, essa minha meia? É, porque daí tu consegue pegar esse daqui, ó. Pega esse daqui e coloca pra lá. Isso, e o outro por cima, né? Isso, amiga. Agora acho que pra o nó eu vou ter que fazer, né? Uhum. E esse negócio, essa orelhinha As aqui. orelhinhas com ele também. É. Ó, amiga, você conseguiu colocar, botar os lacinhos no lugar. E eu fiz esse rastinho. Conseguimos, gente! Já a gente conseguiu! Obrigada, amiga. De nada. Então, vocês conseguiram todos os desafios? Será que conseguiram? Então tá. A gente depois vai voltar a falar sobre esses desafios, tá bom? Mas a gente já quer que vocês já vão pensando um pouco neles e deixem eles aí na cabeça de vocês. O que aconteceu, o que vocês fizeram para conseguir, se algum vocês não conseguiram, enfim. Fiquem com isso na cabeça, que daqui a pouco a gente vai voltar para isso. Então, gente, agora é hora da história. E hoje Nós vamos ter um convidado muito especial para nos contar a história. quem será? Oi! Esse aí que tá nos mandando embora. Vamos deixar ele contar a história, então. Tchau, tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Quem não me conhece ainda, eu sou o Natanael. As meninas imploraram para eu contar essa história para vocês. Não, elas não imploraram. Mas, enfim, vamos lá. Quem de vocês conhece um cara chamado Saulo? Vocês já ouviram falar dele? Alguém sabe onde que ele está na Bíblia? Saulo, ele era um homem muito poderoso, muito respeitado. Ele sabia de tudo. Ele era uma pessoa que tu perguntava uma coisa e ele sabia dizer o que tinha na lei. Ele sabia todo o Antigo Testamento quase que de cabeça. Então ele sabia de muita coisa. As pessoas olhavam para ele e pensavam, nossa, esse cara é bom. Quando Jesus morreu, a igreja se dividiu em dois. Um lado, algumas pessoas acreditaram em Jesus e outras pessoas não acreditaram em Jesus. Os que acreditaram em Jesus, os cristãos, tiveram que se esconder e fugir. Porque os que não acreditavam em Jesus, os judeus, tentavam matar os cristãos. Porque diziam que Jesus não era filho de Deus. Eles diziam que Jesus era um mentiroso. E Saulo era uma dessas pessoas. Saulo era um líder dos judeus e ele queria matar os cristãos. Ele queria acabar com eles, ele odiava os cristãos. E ele matou muitos cristãos. Ele entrava dentro da casa, puxava os cristãos para fora e levava para as sinagogas, levava para matar. Ele era muito mau. Um dia, ele estava indo para a cidade de Damasco. Por quê? Porque ele queria ir lá falar com os sacerdotes, que são os líderes, para ter autorização de ir atrás dos judeus, atrás dos cristãos, em Jerusalém, para poder matar eles também. Então ele ia ficar muito poderoso. Ele sabia muita coisa, ele era forte e ele tinha autorização da igreja, dos judeus, para matar aqueles que acreditavam em Jesus. Que loucura, né? Então lá vai Paulo, com o cavalo dele e mais 2 pessoas. Eles estão indo para a cidade de Damasco, nos cavalos deles, e de repente aparece uma luz muito forte e ilumina Saulo. Essa luz, ele olha para cima, vê a luz e ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é você? Perguntou Saulo, todo assustado. Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levanta-te, entra na cidade e ali dirão o que deve fazer. Aqueles outros 2 que estavam viajando junto com Saulo, eles não viram nada, eles não viram nenhuma luz. Eles só ouviram uma voz, mas não conseguiram entender o que ela dizia. Só Saulo viu a luz e ouviu Jesus falando com ele.
Ele se levantou, abriu os olhos e estava cego. Imagina, imagina, tu não conseguir mais ver nada. Nossa, deve ser um desespero, né? Então aqueles homens que estavam junto com ele pegaram ele na mão, caminharam junto com ele para dentro da cidade. Naquela cidade, em Damasco, morava um outro homem. O nome dele era Ananias. Ananias, ele era uma pessoa que acreditava em Jesus. Então ele era um cristão. E Deus chamou Ananias. Ananias, Ananias. Ananias respondeu: o que foi, Senhor? Estou aqui. E Deus disse para ele: se arrume, vá para a casa de Judas, na sua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. E Ananias responde para Deus: mas Deus, eu já ouvi falar dele. Não é esse o cara que mata os cristãos? Não é esse o cara que está tentando matar todo mundo que acredita em ti? E Deus respondeu: sim, este mesmo. Mas vá, porque eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Então Ananias se arrumou, pegou o casaco, pegou as sandálias, saiu e foi naquela casa onde Saulo estava deitado. Ele chegou lá e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. E naquele momento, quando Ananias orou com Saulo, Saulo voltou a ver de novo. Que loucura, né? Imagina, o cara odiava os cristãos, queria matar eles. Aí ele estava indo para uma cidade para conseguir autorização de matar mais cristãos. Aí Jesus aparece para ele numa luz, deixa ele cego, fala com ele, ele vai na cidade, fica numa casa, e aí vem um outro cara e diz que Jesus mandou ele. E ele orou junto com Saulo e ele voltou a ver. Que loucura, né? Depois disso, Saulo se converteu, acreditou em Jesus, foi batizado e agora, em vez de ser um judeu que persegue e mata os cristãos, ele era um cristão que era perseguido e as pessoas queriam matar ele. E vocês devem conhecer Saulo talvez pelo outro nome dele, que é o nome de Paulo. Depois ele muda o nome, antes era Saulo e aí vira Paulo. Que foi um dos maiores homens que teve na Bíblia. Foi um que escreveu vários livros do Novo Testamento. Que loucura, né? Vocês sabiam que uma pessoa que escreveu várias coisas na Bíblia antes matava os cristãos? Eu não sabia disso até um tempo atrás. Mas, enfim. É isso aí, gente. Eu vou passar de volta para as meninas. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. E voltamos! E aí, gostaram do nosso convidado que contou a história para vocês? E o que acharam da história? Então, a gente queria saber se vocês já entenderam a relação entre os desafios e a história. Talvez hoje está um pouco mais difícil. Você já tem alguma ideia de qual é o tema de hoje? Chutem aí, vão falando. Talvez ficou um pouco mais difícil porque vocês talvez ainda nem tenham entendido direito qual as lições que os nossos desafios nos trouxeram, né? Mas então a gente vai explicar um pouco para vocês. Hoje então a gente vai falar sobre humildade. E para isso então, alguém de vocês acertou aí? A gente vai explicar um pouco então do que os nossos desafios quiseram trazer, né? Não sei se vocês lembram qual foi o nosso combinado no início. Alguém lembra? O combinado era que vocês deveriam fazer todos os desafios, vocês sem poder usar as mãos. Eu até repeti em alguns desafios, lembrando que vocês não podem usar as mãos. Mas era só vocês que não podiam usar. Os pais de vocês, irmãos, sei lá, quem estava ali no sofá, podia usar, podia ajudar vocês. Eu falei no início que podia ajudar como quisesse, né? Não sei se vocês lembram. E era para chamar eles para participar, né?
E então, foi o que a gente não quis entregar logo no início, então a gente só fez isso no último, né? Foi o que a Tabea me pediu ajuda, então. Então, em qualquer um dos desafios, todos eles vocês talvez conseguiram fazer, mas vocês conseguiriam ainda mais rápido e talvez mais tranquilo, de um jeito melhor, talvez o desenho teria ficado mais bonito se essa pessoa tivesse ajudado vocês. E isso era o que a gente queria trazer um pouco sobre humildade para vocês, né? De que às vezes a gente precisa sim deixar o nosso orgulho de lado, pedir ajuda, enfim, sermos também humildes, né? Mesmo que às vezes a gente tenha a capacidade de fazer uma coisa, ter humildade, né? E não é muito fácil, né, a gente pedir ajuda. Por exemplo, nos desafios, tu fica todo animado, eu vou conseguir, eu quero conseguir fazer isso. E a última coisa que tu pensa é, vou pedir ajuda pra Maria, ela pode me ajudar. É a última coisa que a gente pensa. Porque a gente quer tanto conseguir e saber que eu consegui, eu fiz isso, que a gente esquece totalmente, né? E talvez até nos outros desafios que a gente faz toda semana, talvez vocês tenham tido esse sentimento, né? Porque é muito fácil isso acontecer. A gente também tem, se a gente consegue um desafio, ficar tipo, nossa, consegui, que legal, mostrar pros outros, né? Uma coisa assim. E por isso a gente tem que sempre lembrar de qual, né, que é esse sentimento, se a gente realmente está sendo orgulhosos ou se a gente só realmente está gostando mesmo. Porque, tipo, é bom a gente conseguir alguma coisa, é um sentimento bom, né? Mas quando esse sentimento se torna algo importante, que a gente tem que sentir, eu tenho que conseguir fazer isso sozinha, eu preciso ter esse sentimento, daí já não é uma coisa tão boa, né? Então agora a gente quer conversar um pouco com as crianças menores, tá bom? E depois a gente quer falar um pouco mais para as crianças maiores, pra gente conseguir se dividir certinho em quais palavras usar e tal, né? Então, para as crianças menores, a gente queria, então, mostrar um pouquinho do que a humildade tem a ver, né, na história ali de Paulo e tudo mais. Então, Paulo, ele era um homem que ele tinha grande poder. E quando ele se converte, né, quando ele aceita Jesus, ali naquela hora da luz brilhando no rosto e tal, ele deixa tudo isso de lado, né? Vocês lembram que ele tinha muito poder, ele conseguia matar as pessoas, prender, fazer várias coisas, o que ele quisesse. E depois disso, o que acontece com ele? Ele foi preso, ele que sofreu perseguições e tudo mais. Então, Paulo, ele deixa isso de lado para poder seguir a Jesus. Ele entrega tudo que ele tinha para que ele possa conseguir, então, seguir a Deus e tudo mais. Porque ele reconheceu que Jesus era o que realmente importava e o que trazia sentido para ele, né? Então ele entendeu que Jesus realmente era o Filho de Deus, que Deus enviou ele para a terra para nos salvar. Ele reconheceu isso, então ele percebeu que ele precisava de Jesus na vida dele, que Jesus era tudo, e que Jesus é tudo pra gente, né? É verdade. E assim, então o que é humildade para vocês agora, pensando mais na idade de vocês e tudo mais? Humildade para vocês seria, sabe quando, sei lá, vocês querem fazer uma coisa, mas vocês querem muito fazer por vocês mesmos, ou sei lá, vocês querem muito brincar com um brinquedo e vem um amigo, por exemplo, e pede esse brinquedo, e vocês sabem que é de vocês, e vocês têm direito sobre esse brinquedo, né? É de vocês, mas vocês vão lá e dão para ele, deixam eles brincarem com o brinquedo e não vocês. Ou vocês, por exemplo, pedem ajuda da mãe de vocês em uma tarefa de casa, vocês reconhecem que nem tudo vocês conseguem fazer sozinhos, porque todos nós precisamos de outras pessoas. Ou também, às vezes, quando a gente faz uma coisa errada, e a gente, depois de um tempo, a gente reconhece que aquilo foi errado. Por exemplo, eu fiz uma coisa errada com a Maria. Na hora, pra mim, aquilo foi certo, mas aí depois eu vou pra casa, daí eu penso e eu percebo, nossa, aquela atitude que eu fiz com a Maria não foi legal. Mas daí eu tenho duas opções, né? Eu posso reconhecer e pensar, agora pedir desculpa pra Maria, tipo,
Não, eu vou ficar com vergonha, tipo, eu errei, eu vou dizer pra ela que eu fiz errado e pedir desculpa. Não vou fazer isso. Ou eu posso reconhecer e ser humilde e ir lá falar que eu errei, que foi errado e pedir desculpa. Outro exemplo também é na escola, por exemplo. Se vocês sabem fazer uma coisa que os colegas de vocês ainda não sabem fazer, por exemplo, ler, vocês já aprenderam a ler ou já aprenderam a desenhar uma bolinha e os colegas de vocês ainda não sabem fazer isso. Uma pessoa que é orgulhosa, assim, ela vai ficar mostrando e vai ficar, olha só, eu sei fazer, você não sabe. Se achando, né? Se achando, isso. E uma pessoa humilde, não, ela vai lá e vai ajudar o outro. Vai mostrar, eu sei, mas eu posso te ajudar daí. E aí tu também vai saber. Então tudo isso tá dentro de uma pessoa que é humilde, né? E é isso que a gente tem que aprender a ser, porque nosso Jesus Cristo, ele foi humilde. Em todas as histórias que a gente vê de Jesus, a gente percebe que Jesus, ele podia fazer qualquer coisa, né? Jesus era super poderoso, ele era mais poderoso que qualquer herói que a gente conhece por aí, nas histórias e tudo mais. Mas muitas vezes, em toda a história dele, ele não deixa isso ser algo que ele vai chegar para as pessoas, olha só, eu consigo fazer. Não, várias vezes ele entrega isso e ele deixa isso de lado. E ele, por exemplo, só dele ter morrido por nós naquela cruz, né? Isso era algo que talvez ele, se ele, né, fosse orgulhoso e tal, ele não iria fazer por nós. Então, Jesus, ele mostra muita humildade por nós. Então, Jesus é o nosso maior exemplo. E a gente pode estar sempre vendo como que ele agiu, como que ele iria agir. E vocês podem ir olhando na Bíblia, né? Pela vida de Jesus que está aqui na Bíblia, a gente consegue aprender muita coisa. Então, a gente sempre pode estar seguindo os passos de Jesus. É isso aí, então. Agora, então, quanto às crianças então maiores, agora a gente vai falar talvez uma linguagem um pouco mais difícil, que também não vai ser difícil, né? Mas, enfim, a gente quer mostrar 3 perfis de pessoas aqui, tá bom? De forma um pouco mais prática, para vocês conseguirem entender o que é uma pessoa humilde, o que é uma pessoa orgulhosa, como que a gente deve ser, como Jesus era. Isso aí. Então, o primeiro que a gente vai mostrar é uma pessoa orgulhosa. Eu não sei se está dando para ler, mas a gente escreveu aqui. Tá escrito Orgulhoso. Então, a gente vai ver então algumas características que a gente vai botar aqui em orgulhoso, tá? Então, aqui vai ser o pote da pessoa orgulhosa, que a gente vai botar as características de uma pessoa orgulhosa. Daqui a pouco a gente explica como a gente vai fazer. Próximo pote, acho que o outro extremo. O próximo pote é falso humilde. Uma pessoa que é falso humilde. O que é isso? Vamos descobrir. A gente já vai explicar também. E o último. O que vocês acham? Humilde! Então tá. E agora, como é que Temos vai nossos funcionar? 3 potes. Nós duas, a gente escreveu algumas palavras, algumas características que cada uma é de alguma pessoa aqui, tá? E a gente vai pegar uma dessas palavras, aleatoriamente, assim, sem saber, e vai ler pra vocês e perguntar qual que vocês acham. A gente vai explicar um pouco delas, perguntar em qual vocês acham que faz parte de cada um. Então vamos começar? Quer pegar o primeiro? Vamos começar. Aqui? Falsidade. Então, esse até tá um pouco meio fácil, né? Porque tem a ver com o nome. Mas o que seria então a falsidade? O que vocês acham que significa? O que vocês entendem? Pensa um pouquinho. Talvez a gente a gente não queria escrever algo muito grande, por isso a gente ia também explicar, né? Porque falsidade tem muitos tipos, mas a gente estava querendo meio que falar de um específico, assim,
Que eu também tinha pensado como é que era mesmo. Você tinha dado um exemplo de alguém que... Ah, tá, lembrei. Então, a falsidade é uma coisa que não é verdadeira, né? Então, o que a gente pensou quando a gente escreveu isso é que tem muita gente que faz algumas ações ou atitudes. Por exemplo, eu vejo que a Maria tá lá lavando um monte de louça e daí eu penso, eu vou lá ajudar ela, porque daí ela vai ver que eu sou uma pessoa que ajuda, ela vai me agradecer e eu vou ficar, né? Vou ser reconhecida. Então, foi nesse sentido que a gente pensou, que a pessoa ela quer fazer uma coisa boa, mas com um objetivo errado, né? Então é um ato falso, não é verdadeiro. É isso aí. Em qual que vocês acham que entra no orgulhoso, humilde ou falso humilde? Acho que é esse, né, gente? Esse é meio intuitivo. Vamos pro próximo. Reconhecer. Reconhecer. Tá, a gente vai explicar o que a gente pensou nele também. A gente pensou em entender um pouco de o que a gente pode ou não fazer, o que está dentro das nossas limitações ou não. Das nossas capacidades. Isso. Então, o que isso significa? Por exemplo, eu não sei nadar. E aí, eu tô lá na praia e aí tem, um cachorro se afogando no mar. E aí, eu entender que isso não tem muito o que eu fazer. E que talvez outra pessoa que saiba nadar vai conseguir ajudar melhor do que eu. Ou, por exemplo, entender quando uma coisa foge do meu controle. Que não é bem o que eu vou poder fazer, ajudar, enfim. Então, isso que a gente quis dizer com reconhecer. Reconhecer as tuas limitações, o que tu consegue ou não fazer. E... Por exemplo, amarrar o cadarço sem as mãos, gente. Não tem não como. É impossível. Eu acho, né? Não sei. Talvez alguém conseguiu, mas eu não conseguia. Então, eu tive que reconhecer que eu não conseguia, precisava de ajuda. E a gente também pensou em se reconhecer com o nosso relacionamento com Deus, né? Reconhecer que com Deus a gente vai conseguir muitas coisas que sozinho a gente não consegue. Isso. E agora eu lembrei que, na verdade, o primeiro que a gente queria colocar em um desses é Jesus, né? A gente fez um papelzinho de Jesus e ele era pra ser, então, o primeiro que a gente ia colocar em... O que vocês acham que Jesus era? Será que ele era falso humilde? Acho que sim, né? Não, gente. Orgulhoso? Não. Ele era humilde. E por que a gente queria colocar ele de primeiro? Porque todas as características que for de humilde, elas vão ser coisas que a gente consegue ver em Jesus. A gente estava falando para as crianças menores isso também. De que Jesus, ele tem tudo de humildade, né? Ele era humilde em todos os tempos. E, como que reconhecer pode ter a ver com Jesus, né? Porque Jesus, ele podia tudo, né? Ele não tinha como reconhecer os limites dele, assim, em termos de poder, como né? a gente tem que reconhecer muito mais. Né? Muito mais. Mas Jesus, ele mesmo assim, mesmo sendo super poderoso, ele reconheceu em vários momentos que mesmo que talvez ele queria fazer tal coisa, não era a hora, ou não era a vontade de Deus no momento. E ele pede para que seja feita a vontade de Deus naquela oração que ele faz antes de morrer. Ele fala, se possível, afasta o cálice, mas seja feita a tua vontade. Então ele reconhece que naquele momento o que deveria acontecer, na verdade, seria a vontade de Deus e não o que ele ali no momento estava sentindo, né? Então ele também reconhece. Vamos pro próximo, tá, Bea? Ops, tô olhando. Inferioridade. Você sabe o que significa? Então, inferior é o oposto de superior, né? Que superior é uma coisa que é acima de algo. E inferior, então, é abaixo. E a gente escreveu no sentido de que tem muitas pessoas que se acham inferior a tudo, se acham acham que tem menos valor do que outra pessoa, ou acham que não conseguem menos coisa do que os outros.
Enfim, as pessoas ficam se colocando sempre pra baixo. Tipo, ai, eu não sou nada, eu não consigo nada. Ou se acham às vezes feias também. Tem muita gente que, eu não sou bonita, eu queria ser mais não sei o que, queria ser mais que nem tal pessoa. Elas ficam se colocando pra baixo, achando que elas são piores do que outras pessoas e tal. E isso é uma inferioridade, né? Sempre ficar se colocando pra baixo. E elas acham muitas vezes que isso é ser humilde. De que se colocar pra baixo, achar que tu não... que tu é ruim e tudo mais, ficar falando coisas às vezes ruins pra ti mesmo, acham que isso faz parte de humildade. Mas não tem nada a ver. Eu acabei de dizer já que não tá em humilde. Então, em qual vocês acham que tá? Tu acha que tem a ver com ser orgulhoso, isso? Normalmente orgulhoso se acha superior, né? Então, em qual que tem a ver? Falso humilde. E... Tá, depois a gente fala sobre isso. Autoconfiança. Então, o que a gente quis dizer com autoconfiança? Muitas vezes é necessário autoconfiança, assim. O que é autoconfiança? Auto é pra ser, tipo, de ti mesmo. E confiança, né, você sabe, confiar, enfim. Então, autoconfiança é tu confiar muito em ti mesmo, nas tuas próprias forças, achar que tu pode tudo, sabe? Isso dá de exemplificar bem os desafios. Tipo, eu consigo, eu sou boa. Mesmo que seja amarrar o cadastro, que é impossível. A autoconfiança é isso, é tipo, mesmo depois de a gente ter explicado o desafio, ficar, não, mas eu vou conseguir. Então, muitas vezes é sim necessário tu ter autoconfiança, às vezes é necessário tu, se tu tiver um sentimento de mais inferioridade, que nem a gente falou, às vezes é bom tu aumentar a tua autoconfiança, né? Tu entender que tu também consegue algumas coisas. Mas autoconfiança demais, ela faz muito mal. Porque tu vai achar que tu consegue tudo sozinho. Tu não precisa de outras pessoas, não precisa de Deus. E isso vai muito contra tudo que a gente aprende, né? Na Bíblia, enfim, na nossa vida mesmo, em experiências. A gente sabe que a gente não consegue tudo. Então foi isso mais ou menos que a gente quis dizer com autoconfiança. Então, em qual que vocês acham que a autoconfiança entra? Vocês acham que tá mais pro falso humilde, pro humilde ou pro orgulhoso? Como a gente acabou de colocar no falso humilde, ele se acha inferior, né? Então, normalmente, não tem muita confiança em si. Geralmente, então, é o oposto. Qual que é o oposto do falso humilde? O orgulhoso. Então, entrou aí. Servir. O que a gente quer dizer com Servir. Uma pessoa que serve, então. A gente pode já pensar em um exemplo de Jesus, porque Jesus, ele podia muito bem ter ficado, sei lá, não ter feito nada, né? Porque ele era super poderoso, ele não precisava, né? Mas mesmo assim, ele decide ter aqueles 12 discípulos dele. E vocês já viram como Jesus servia aqueles 12 discípulos? Ele lavou os pés deles. Isso era algo que só os empregados da casa faziam, né? Lavar os pés dos convidados. E Jesus, ele se coloca em uma posição disso, assim, de tipo, eu estou aqui para servir vocês e não para ser servido. Ele era o rei, ele poderia, demandar que todo mundo servisse ele, mas em vez disso, ele servia as pessoas. Então, ele lavou os pés. Quão humilde isso é, né? A gente já tá entregando, mas é que não tem como, né? Quão humilde é tu servir as pessoas, né? E não esperar ser servido. E isso eu lembro muito na época que eu participava ali do Galera e tal, que a gente sempre aprendia com os mais velhos de que a primeira coisa, e aí quando eu fui crescendo e virando os mais velhos, de que a gente sempre estava ali para servir os menores e que por isso, quando chegava a hora do lanche, Guaraná, tu não se serve e come teu lanche e tal e deixa os outros lá. Vai servindo os copos, entregando, sabe? Isso é uma coisa que a gente pode fazer muito no nosso dia a dia, servir. É muito fácil a gente fazer isso. A gente só tem que estar dispostos a isso. Então, como a Maria já falou, é humilde. Humilde.
confiança. Antes a gente falou de autoconfiança, né? Mas agora a gente está falando de confiança em outras pessoas e principalmente em Deus. O que tem a ver confiança com ser humilde? Vocês conseguem ver a ligação entre essas duas palavras? Então, confiar. O que é confiar? Confiar é quando tu, por exemplo, entrega tudo que tu tem, ou a tua segurança física. Você já viram aquele desafio para aprender um pouco sobre confiança, que é tipo, se jogar e a outra pessoa tem que segurar? A gente faz isso às vezes. A gente faz às vezes na igreja. E então isso é confiança, é tu entregar às vezes a tua segurança física, ou entregar, sei lá, uma coisa tua e confiar que a pessoa vai cuidar daquilo, que a pessoa vai ter controle sobre aquilo. Então, a confiança aqui para a humildade, a gente queria mostrar isso de tipo assim, entregar, sabe? Saulo, por exemplo. Saulo, ele tinha dinheiro, ele tinha um monte de coisa. Mas, ele mesmo assim, ele deixa de ter tudo isso. Provavelmente ele já não ganhava mais dinheiro depois que se converteu ali. Porque a vida dele era, né, falar de Jesus e tudo mais. Então, ele estava super confiando em Deus, de que Deus ia cuidar disso. Ele não precisava fazer as coisas pela força dele ou buscar tudo assim por ele, porque Deus ia cuidar das coisas. Então é mais ou menos isso que e confiança em outras pessoas também, né? A Tabea precisou confiar que eu ia ajudar ela quando ela me pediu ajuda e tudo mais. Então, e confiança então entra em qual? Vocês lembram que a autoconfiança entrou no orgulhoso, mas era o contrário, a confiança só em ti mesmo. Aqui a gente está querendo falar a confiança dos outros. Então, qual dos dois que entraria? Falso humilde ou humilde? Acho que no... Qual, amiga? Humilde? É verdade. Então, a confiança está no humilde. Lembra que tem um jeito da gente sempre saber se uma coisa está no humilde, né? Se Jesus tinha. E Jesus, ele com certeza teve confiança em Deus o tempo inteiro, porque... Jesus, ele precisou em vários momentos fazer coisas que não estavam muito, né, na natureza dele. Enfim, ele se tornar homem, ele precisou confiar de que Deus, ele ia cuidar de tudo, sabe? Então, em vários momentos, Jesus, ele mostra isso, demonstra confiança. Próximo, superior. Então, antes a gente viu de inferioridade, né, que é se achar menos que os outros, enfim, ficar se rebaixando. E o superior é o contrário, são pessoas que se acham melhores que os outros, enfim, ficam se colocando acima do que muitas vezes também são, né? Então, esse vai aonde? Se o inferior veio aqui, o superior vai aonde? Aqui. Muito bom. Vaidade. Não sei se dá pra ver. O que é vaidade? A gente até pesquisou antes pra gente não errar o significado de vaidade. Porque tem muitos tipos de vaidade, assim, né? Mas a gente colocou aqui numa questão de uma valorização muito alta de nós mesmos, né? Querer sempre ser melhor, querer sempre ser mais bonito, né? Porque vaidade está muito ligada também à aparência, né? Então, é nisso que entraria, assim, a vaidade. E é muito de valorizar também. Eu valorizo um monte minha beleza, fico sempre me arrumando, sempre querendo estar bem. Então, é super valorizar alguma coisa. Até dizia no significado que era uma valorização para que os outros vejam e também te elogiem, uma coisa assim. Então, tem muito a ver com isso. E ele entraria no orgulhoso. Qual? Não tem valor. Não tem valor. Super, né? Tá. Independência. Independência. Que significa quando uma pessoa ela é independente, ou seja, ela age por conta própria. É que tem alguns sentidos também de independência, né? Mas o sentido que a gente quer dizer é de tipo, eu não preciso de ninguém, eu consigo sozinho, eu faço sozinho, não preciso de amigos para ajudar, não preciso de Bem Deus, que porque desafio, eu consigo. né?
não preciso Então é uma independência no sentido de não precisar de outras pessoas. Mas a independência tem outros sentidos que daí não são ruins, que nem a gente tá falando, né? Mas pensando hoje, seria esse tipo de independência. Será que pessoas humildes são independentes? As pessoas humildes, elas têm que reconhecer, lembra? Quando que não faz parte das capacidades delas, e daí pedir ajuda. Então não bate, né? Falso humilde. Acho que não, porque o falso humilde é bem independente, né, das pessoas. Orgulhoso. Agora então a outra, que é dependência. E essa dependência também, de novo, existe sentido bom para dependência, sim. Por exemplo, depender de Deus. A gente sempre precisa depender de Deus, né? Mas aqui a gente queria botar uma super dependência. E o que isso significa? É uma pessoa que ela tá sempre precisando dos outros e ela não consegue fazer nada por conta própria. Tipo... Ou não quer fazer por conta própria. Ou não quer. Ela fica o tempo todo assim, falando que ela não vai conseguir, eu não vou conseguir, então eu preciso de tal pessoa. E ela não consegue fazer as coisas daí por conta própria. E assim, ela nunca talvez vai se sair da casa dos pais, ou não vai, não vai aprender muitas coisas. Não vai aprender muitas coisas e tal. Então isso aqui também fica ruim quando é super dependência. Se a independência vem aqui, a dependência vai... No humilde. Não faço humilde. Tá, o próximo é cooperação. Então, cooperação. E a gente pensou nessa palavra no sentido de também não querer fazer tudo sozinho e pedir ajuda para os outros e delegar funções para os outros também. E às vezes, mesmo que a gente consiga ou saiba fazer algo sozinhos, a gente também quer incluir outras pessoas para participar disso, para aprender junto. Qual que é um exemplo disso? Aquele exemplo do humilde, né? De que, enfim, Jesus, ele mesmo conseguindo fazer tudo, ele chama os 12, ele dá funções para eles, ele diz para eles irem curar outras pessoas e tudo mais. Ele delega, ele inclui as pessoas nisso. E pelo fato de Jesus ter feito isso, os discípulos aprenderam muita coisa, né? E muitas coisas também, se a gente fizer sozinho, não vai ser tão divertido ou tão legal como se a gente fizesse com outras pessoas, né? Então é humilde. Eu peguei aqui vítima. O que é vítima? A vítima de uma coisa é tipo a pessoa que sofreu em uma situação, né? Você já deve ter ouvido em termos de, sei lá, vítima de violência, né? Que é a pessoa que sofreu, não a que fez a violência. Então, uma pessoa que ela se vitimiza muito, isso é uma palavra que a gente usa para descrever alguém que ela fica sempre dizendo que ela é a vítima das coisas. Ai, meu Deus, tal coisa aconteceu. Mas, sabe, eu sou assim porque um dia alguém me fez tal mal, sabe? Eu sou assim porque eu fiz isso ali porque... Sempre querendo se desculpar de por que ela fez as coisas foi porque ela é vítima de alguma coisa. E às vezes a gente é, sim, vítima de alguns maus, né? Mas a gente não pode ficar se vitimizando tanto e dando tantas desculpas para as coisas que a gente faz. A gente às vezes tem que ser humildes de dizer, eu fiz errado porque eu fiz errado. Porque, sei lá, também o pecado tá em mim e, enfim, é a minha carne, sabe? E a gente precisa admitir isso, e isso é humildade, sim. Então, se vitimizar não é humildade. É o quê? Entra muito no falso humilde, né? Porque ele fica se vitimizando e dizendo que isso talvez também seria, tipo, humildade, né? O próximo é amor. E agora pense um pouquinho. Qual dessas 3 pessoas será que tem mais amor e pensa mais no próximo, tenta ajudar mais, mas realmente por amor e não por interesses, né? Então, qual desses será que age mais amorosamente? O orgulhoso? Então tá. Não! Por que não? Porque não, o orgulhoso, ele vai sempre fazer, talvez, pra se achar, ou coisa assim. O falso Então, humilde isso também. não é amor verdadeiro, né? Então é o humilde.
E por último, a última palavra que a gente pegou aqui é arrogância. O que é arrogância? Palavra difícil, né? Arrogante entra muito naquele exemplo que eu dei ali de tipo, eu sei desenhar, daí eu chego pra pessoa, começa, tipo, né, me achar e tal, e dizer, como é que tu não consegue, né? Uma pessoa arrogante é isso, é uma pessoa que ela, enfim, ela fica xingando as pessoas, ela fica se achando melhor, não sei se tem uma palavra melhor Então, pra isso. ela não pensa muito nos outros, né? Como a gente acabou de jogar o amor aqui em Humilde, isso não são atos muito de amor pensando nos outros, são coisas que podem machucar os outros, mas ela faz mesmo assim. E vocês com certeza já devem ter ouvido falar ou conhecem alguma pessoa onde todo mundo diz, ninguém gosta muito de ficar com ela porque ela é muito arrogante, ela não... Enfim, ela não entende o lado dos outros. É grossa com tudo, é sempre falando sobre si, se achando melhor, enfim. Então essa característica entra muito numa pessoa orgulhosa, né? Porque o que tem orgulho muito das suas ações e tal, ele vai tender a fazer isso, sabe? A ser grosso com as pessoas. Ficar mostrando essas coisas. Eu consigo isso, eu consigo aquilo. A gente até botou essa palavra porque tem um versículo, né? Provérbios 13. Provérbios 16, 18. Ó, 16, 18. Que Que fala, então, sobre o orgulho que leva à destruição e a arrogância à ruína, né? Tem alguns provérbios, na verdade, que citam essas questões do orgulhoso, né, e o humilde. Então, se vocês querem saber mais sobre orgulho e humildade, vocês podem ler os provérbios que vão ter várias dicas do que é ser orgulhoso, o que leva a ser orgulhoso e o que leva alguém a ser humilde e tudo mais, né? Então, na Bíblia tem vários lugares onde fala sobre essas características que a gente está falando hoje. No mais, assim, gente, era isso que a gente queria mostrar. A gente queria mostrar um perfil, então, 3 perfis de pessoas, né? E como que a gente deve cada vez mais buscar ser humildes, porque era isso que Jesus era também. E com certeza todas essas coisas que a gente colocou aqui, elas levam a, na verdade, também um mundo melhor, né? Vai dizer, se todo mundo tivesse amor, cooperação, reconhecesse isso, servisse, tipo, o mundo estaria muito melhor. Então, quanto mais a gente puder ser humilde, melhor. E muitas vezes é difícil, mas a gente segue nessa luta para tentar cada vez ser mais. E a gente reconhece que sozinho a gente nunca vai conseguir ser humilde, mas a gente pode pedir ajuda para Deus, para Ele todo dia nos mostrando quais atitudes são boas, quais não. Então... E isso já é um passo de humildade, né? Tu reconhecer que tu não consegue ser humilde. Então é isso aí, gente. E só Deus mesmo para nos ajudar nisso. E só Deus para nos ajudar em tudo na nossa vida, por isso que a gente precisa da humildade. Reconhecer que é Ele que vai fazer na gente e ao nosso redor o que precisa, né, ser feito. E a gente tá aí como ajudantes dele. É isso aí, gente. Então, aprendemos hoje um pouco mais sobre humildade. Isso aí. E se quiserem nos mandar foto dos desafios ou de alguma parte do que a gente fez hoje, podem nos mandar. Não precisam achar que daí só porque vocês estão mandando foto é porque vocês estão se orgulhando, tá? A gente pede porque a gente adora ver. Então é isso aí, boa semana. Tá friozinho, né? E semana que vem tem mais. Isso aí. Tchau. Tchauzinho, beijo.